Olá, estamos vivendo um momento internacional bastante apreensivo, com notícias de guerra, mas temos que continuar lidando ao mesmo tempo com a exclusão nossa de cada dia. Hoje a conversa é com o Padre Júlio Lancelotti, que dispensa apresentações, né? Padre Júlio, é sempre muito bom falar com o senhor, já nos falamos quase que diariamente na época da Rádio Capital, Rádio 9 de Julho. Tanto tempo já se passou e a coisa me parece que só faz piorar para os marginalizados da cidade mais rica do país. A situação se agrava por vários fatores. Um, que a sociedade como um todo está no momento de crise. Essa crise agora, internacionalmente, ainda apresenta contornos de maior dificuldade, e dentro da lógica desse sistema capitalista neoliberal, como nos lembra o Papa Francisco, é a lógica do descarte. Então, a população descartada é uma população que não tem possibilidade de sair dessa situação, porque a lógica desse sistema se baseia no descarte. Eu até fico assim perturbado quando eu fico ouvindo: tem que dar oportunidade. Esse sistema não oportuniza nada. A lógica é descartar, a lógica é negar, é exterminar. É uma lógica de morte, não é uma lógica de vida. E isso quem diz não sou eu, não. Isso está dito pelo próprio Papa Francisco no seu magistério, através das exortações apostólicas e das encíclicas. O capitalismo é um sistema de morte. Qual é o perfil? Nós estamos iniciando a campanha da fraternidade hoje, algumas igrejas cristãs, junto com a Igreja Católica, e nós temos mais do que nunca que discutir essa questão do acolhimento. E nós temos tantos marginalizados na cidade de São Paulo. Qual é o perfil dessas pessoas em situação de rua atualmente na cidade de São Paulo? Então, esse perfil ele vai trazendo o retrato do momento que nós vivemos. Então, há um aumento de grupos familiares e o aumento de número de mulheres. Com o aumento do número de mulheres, a lógica é o aumento do número de crianças, porque as crianças passam a ser, dentro dessa nossa sociedade patriarcal, responsabilidade exclusiva da mulher. Então, as mães ficam sozinhas, sem o companheiro, e têm que assumir os filhos, às vezes 2, 3, 4 crianças. Então, aumenta muito o número de mulheres, o número de crianças, e também, com a crise que estamos vivendo e o agudo dessa crise, que se agravou com a pandemia, o aumento do número de jovens. Está havendo no Brasil, Ruth, uma grande movimentação. Nós tivemos aquela época das correntes migratórias. Agora nós estamos tendo uma movimentação muito grande, até nas próprias regiões, em busca de sobrevivência. O que as pessoas estão buscando é sobreviver, buscando alimento, buscando vestuário, buscando um lugar para morar. Você vê que São Paulo aumenta muito o número de barracas, e a prefeitura todo dia arranca as barracas, joga fora, tritura, e novas barracas aparecem. Lonas, plástico. E eu passei agora mesmo num viaduto que está sendo reformado aqui perto do Parque Dom Pedro. Eles estão lá com uma grande quantidade de trabalhadores cercando, pondo grades, pondo arames e pondo uma tela gigantesca para impedir que as pessoas em situação de rua acabem buscando ali abrigo. Então, você veja, o que a prefeitura faz? Nós não queremos que as pessoas fiquem embaixo do viaduto. Lá não é lugar de gente, não é lugar para ficar. Só que a prefeitura não abre possibilidades de locação social, de possibilidades de moradia, mas gasta muito dinheiro na repressão, gasta muito dinheiro para cercar os espaços. Então, a campanha da fraternidade, cruzando com todas as informações que nós temos sobre esse fenômeno da aporofobia, isto é, o rechaço aos pobres,
a própria filósofa que cunhou este conceito, esse termo, aporofobia, a Adela Cortina, ela propõe que a superação da aporofobia ou o combate à aporofobia vai se dar por um processo pedagógico, um processo educativo. E eu acho que isso é fundamental nessa campanha da fraternidade e no processo socioeconômico, político, dramático que vivemos. Sair da hostilidade para a hospitalidade. O acolhimento. Tá? Sair da hostilidade para a hospitalidade. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Às vezes é difícil falar isso, Ruth, porque as pessoas não compreendem bem e imediatamente fazem um juízo de valor. Mas você veja, no conflito dramático, terrível, desumano na Ucrânia, a Polônia abriu as fronteiras e já recebeu mais de 350 mil refugiados ucranianos. E o que é bonito de ver, bonito, né? Numa situação tão dramática, quantos grupos se mobilizaram e estão na fronteira acolhendo os refugiados da Ucrânia. E eu achei interessante que tem muita gente lá com placas dizendo carona para Alemanha, carona para Reino Unido. São pessoas que aparecem lá com os cartazes escritos em ucraniano oferecendo transporte. E o próprio governo polonês pôs vários ônibus. Agora, os países da Europa fariam isso com os africanos? Não. Inclusive, lá na Polônia, não deixaram algum. Fizeram um pouco de barreira para que os negros que estivessem na Ucrânia os africanos são assim recebidos na Grécia, na Turquia, na Itália, aqui, na né? Espanha, nem aqui. Quer dizer, alguém vai ficar lá no Mediterrâneo com cartazes: bem-vindos, carona para Paris, carona para Londres, carona para Lisboa, carona para Madrid. Então, isso é a aporofobia. Quer dizer, um grupo com o qual você se identifica e que pode te dar retorno, você recebe. Isso é fundamental para entender a aporofobia. Um grupo que é parecido com você, que te dá retorno, você recebe bem. Mas um grupo que é diferente, que não vai te dar retorno e que é um grupo que você não vê como semelhante a você, você rejeita. Então, o mundo mostra essa coisa dura. Na verdade, eles querem a mão do pobre, a mão do negro, apenas para o trabalho, pesado. A professora... E para punir. Isso. A professora Emília Maricato costuma sempre repetir que o pobre ideal para algumas pessoas seria um pobre que, no final do dia, ele evaporasse. Então, ele passasse o dia lavando panelas, lavando pinicos, assentando coisas, mas, no final do dia, ele evaporasse para não ficar enchendo a paciência, pedindo casa, pedindo comida, porque eles querem só mão de obra. O senhor vê, quando nós tivemos a lei do sexagenário, o que é que foi aquilo? Não era bondade. Ele tinha um escravo com 60 anos, depois de anos trabalhando naquela situação. Ele não servia mais para nada, certo? Então, bota na rua, vai morrer para lá, não vem morrer na minha fazenda. Né? Então, todas essas questões elas têm que ser enfrentadas com clareza. Sim. A gente tem que ter esse discernimento. Veja, a gente não está tomando nenhum lado ou dizendo que não acolham. Acolham bem os ucranianos. Sim. Mas acolham bem também os etíopes, os somali, acolham bem os moçambicanos, acolham bem todas as etnias africanas, acolham com condições. Você vê, estão chegando denúncias de que nas próprias fronteiras os negros estão tendo dificuldade para passar. Sim, sim, sim. Então, isso que os negros que estão lá na Ucrânia, que são jogadores de futebol ou alguma outra coisa que não interesse muito, os negros estão tendo dificuldade para passar. Mas eu queria também tocar num assunto que é muito grave e que causa uma polêmica danada, mas que mostra muito a questão do racismo estrutural. Sim. O deputado aqui de São Paulo,
que xingou o Papa Francisco, xingou a CNBB e ofendeu Dom Orlando Brandes, pegou 3 meses de suspensão, mas que ainda vai para o plenário. Sim. O deputado que assediou de maneira machista a deputada Isa Pena talvez tenha uma suspensão de mandato de poucos meses. E o vereador negro de Curitiba, da favela, periférico, que entrou na igreja depois da missa terminada, que não blasfemou, que não quebrou nada na igreja, que não destruiu nada, que não tocou nem numa velhinha da igreja, nem derrubou uma pétala de flor da igreja. Uma igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, construída em cima de um cemitério de pretos escravizados. Aí o vereador negro tem 5 pedidos de cassação. Pois é. O que está definindo é o mesmo que define nas chacinas da periferia. Né? A pele negra. E aí eu fui extremamente xingado porque disse que eu estou fazendo discurso contra a igreja. Nada. Eu até pensei e falei para um excelentíssimo senhor bispo, falei para ele o que Nossa Senhora do Rosário diria para esse jovem. Pensar nessa situação. Ela ia dizer: meu filho, vem cá, dá um abraço, segura um pouco esse menino aqui, que é teu amiguinho, que gosta tanto de você. E o São Benedito, de certo, ia lá dançar junto com o povo, a congada e tudo mais. Então, a gente vê o deputado que ofendeu o Papa diretamente, xingando a CNBB e Dom Orlando Brandes, ele é branco, ele é classe média, sei lá o quê, é um deputado branco. O outro que assediou a deputada Isa Pena é branco. Agora, o negro, nunca ele acerta e também nunca pode errar. Não. Então, ele nunca acerta, porque nunca ninguém vai achar que o negro acertou, a não ser que seja branqueado. Mas mesmo quando está certo, nós vimos o caso no Carrefour, sempre. O Moise, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. O Durval, no Rio de Janeiro. Então... Que morava no condomínio, porque negro ele foi visto como suspeito e executado. Aqui acho que Jundiaí, se eu não me engano, saiu nos jornais a reportagem. Um menino fotógrafo, ele trabalhava numa oficina, mas ele tinha o dom da fotografia. Então, na hora do almoço, ele saía fotografando. A sorte dele é que um dos clientes da oficina onde ele trabalhava viu, ele era do condomínio, e viu a conversa no WhatsApp dos condôminos, dizendo que tinha uma pessoa suspeita fotografando e, com certeza, com a intenção de roubar, que era para procurar a polícia, e botaram a foto dele. Aí ele foi e avisou, isso foi matéria, eu vi na Folha de São Paulo, e ele tem fotos lindas, lindíssimas, mas o que estava dando o tom? A cor da pele. Né? Então, o preto é sempre suspeito. Então, eu acho dramático isso. Nunca acerta e não pode errar. Não pode errar. Então, é a escravidão da escravidão. Eu quis lembrar isso porque essa coisa, isso que está sendo feito com o Renato, mostra para mim que o tronco não desapareceu e que as chibatadas não desapareceram. Temos muita luta ainda pela frente, muita luta para enfrentar esse racismo. É racismo mesmo, não tem jeito. Agora, voltando só um pouquinho, Padre Júlio, para a nossa situação de rua, nós tivemos aquele relatório lá do Tribunal de Contas do município e também o parecer da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Câmara Municipal, indicando que a Prefeitura de São Paulo deixou de investir cerca de R$2 milhões no acolhimento às pessoas em situação de rua. Agora, muito me admira você pensar
que até a contagem que foi feita está sob suspeita de ter sido feita a menor, ou seja, o censo mostra 30 mil, mas muitas pessoas que lidam, inclusive o senhor, acreditam que esse número seja muito maior, inclusive em função da pandemia e outros problemas sociais, como esse que nós já abordamos no início da conversa. Então, você tem um aumento no número das pessoas em situação de rua e não se investe o que foi previsto pelo orçamento para se investir. Quem são os responsáveis por esses centros de acolhida e quem fiscaliza isso? Então, os centros de acolhida tem uma coisa que a própria prefeitura nisso acertou do que está propondo. Não vai mais fazer centro de acolhidas massivo. Essa resposta já era, essa resposta acabou. Hoje, eu não publiquei algumas fotos que eu recebi de alguns desses CTAs, porque se eu publicar aquelas fotos, a minha conta deve cair, porque são fotos repugnantes. Mas eu tenho colocado nessas fotos vazamento, a questão de água, alimentação. Quem que aguenta comer todo dia arroz com salsicha? Eu vi outro dia essa mostrando. Então, eu acho que erram os supervisores da prefeitura que atestam o atendimento. Essas entidades recebem muito dinheiro. E recebem muito dinheiro numa resposta que teve o seu momento histórico e que acabou. Nós agora temos que ter respostas diferentes, principalmente voltadas para a locação social, que é uma figura jurídica existente e que a prefeitura tem autorização de lidar com isso, repúblicas autônomas, não tuteladas, repúblicas terapêuticas, residências terapêuticas. A prefeitura tem cerca de 1.000 e tantos leitos contratados na rede hoteleira, poderia aumentar, mas tudo isso poderia diminuir se nós investíssemos mais em proteção social. O que é a proteção social? A garantia de transferência de renda. Está aprovada a renda básica, só que não se implementa. Nós temos que implementar a renda básica. A renda básica tiraria muitas pessoas da rua. E um auxílio para que as pessoas tenham acesso à alimentação e acesso à moradia, e é importante tanto acesso à saúde. Mas você veja um indicador espantoso. A população de rua não tem acesso à água potável. É uma coisa básica da vida. Sem água, morre. Os animais morrem, as plantas morrem. 70% do nosso corpo é água. Uma vez, conversando com o Sebastião, ex-morador de rua, e ele dizia que as pessoas não dão água para quem está em situação de rua. E água é muito caro, você comprar essas águas de garrafa. Sim. Então, se ele tem R$1, ele vai e compra uma pinga, que já mata a sede, mata a fome, porque ele não consegue mais barato. Água. É mais barato do que água. E então, ainda não vê o que está acontecendo com ele. Né? Então, a gente teria que garantir a proteção social e não mais investir. A grande questão desses centros de acolhida, CTAs, é a tutela. A pessoa deixa de ser uma pessoa, passa a ser um número. Ele é, como eles chamam, o atendido. Eles até põem nome bonito. Ele é um convivente, mas ele não tem nome, ele é um número. Ele é um número para tomar café, ele é um número para almoçar, ele é um número da cama, ele é um número para jantar, e ele é olhado de uma maneira meritocrática e de uma maneira, de um pragmatismo desumanizador. Tudo aquilo que é muito burocrático desumaniza. Então, nós teríamos que ter o acolhimento, a proteção em pequenos grupos, em autônomos. Essa ideia até a Secretaria da Assistência Social, eles até entendem. Eles não conseguem, por várias implicações políticas, muitas, não todas, a gente não pode generalizar, mas muitas entidades sociais recebem um valor altíssimo, pagam muito mal para esse serviço ser terceirizado. A prefeitura acaba
investindo um valor muito alto por um serviço de baixíssima qualidade. Então, qual seria a saída? Seria a própria prefeitura, sem intermediários, tocar o serviço? Tem coisas que podem ser feitas de maneira autônoma, por grupos, como, por exemplo, a locação social contempla a autonomia. Uhum. Você tem o direito de morar, não tem o direito de propriedade. Aquilo não é teu, mas você pode morar. A gente tem que mudar essa mentalidade que tudo tem que ser da pessoa. O imóvel não é dela, mas ela pode morar. Esse projeto que a prefeitura está anunciando do reencontro, mas que é para o final desse ano, 300 unidades, se eles mesmos consideram que são 31 mil pessoas, eles vão fazer um projeto que contempla 1.600 pessoas em 330 unidades habitacionais provisórias, mas por um ano. Quem consegue se organizar nesse sistema e nessa crise em um ano? É impossível. Até e porque, sempre tutelado. Numa dessas conversas também com o Sebastião Nicomedes, ele falava que a pessoa, quando vai para a rua, ela enlouquece muito rápido, e as mulheres mais rápido ainda. Então, que o ideal, que nem nós temos uma leva que veio agora com essa pandemia e com ausência de emprego, as pessoas que trabalhavam em empregos precários, é urgente que essas pessoas sejam retiradas enquanto elas mantenham alguma autonomia, né? E aí Sim. você pensar nessa situação de que o que vai se oferecer é tão pouco. Agora, como é que vai se oferecer tão pouco e, ao mesmo tempo, toda a verba não foi destinada para o atendimento? Pois é. Existem algumas coisas inexplicáveis nessa máquina administrativa. E isso precisaria, e acho que o Tribunal de Contas, o Ministério Público, a Defensoria Pública tem que ir a fundo nisso, porque a qualidade do atendimento, na maioria, volto a dizer, não todos, mas na maioria, é extremamente precário. E Agora, esses serviços eles acabam nivelados por baixo. Agora, esses centros, sobretudo o ZACNAC, não me lembro bem o nome do outro, em que foram publicadas aquelas fotos com pombos convivendo junto com as pessoas, percevejos. Quantos desses centros estão naquela situação? Ou são somente aqueles dois? Olha, muitos, mais de 50%. Mais de 50% estão nessa situação. Então, é terrível, porque essas pragas, o ZACNAC não tem condições, aquilo tem que ser extinto. O Boracéia não tem condições, aquilo tem que ser extinto também. E nós temos que investir em modelos pequenos, de autonomia, de pequenos grupos, de locação social. É que há interesses políticos, porque muitas, não todas, mas muitas dessas entidades sociais, elas são ferramentas políticas. Elas são ferramentas de grande interesse político e partidário. Então, é muito dinheiro que chega lá e que é usado, a gente não sabe para quê. Seria interessante que as entidades que fazem atendimento, não as organizações, mas as entidades que fazem atendimento a essa população, dessem uma mapeada em quais são essas organizações ligadas a quais partidos. Mas a secretaria sabe disso. Eu até estava pensando agora, todas as sugestões que eu dou lá, eles falam, mas que bom, mas a gente não consegue que nenhuma tenha emplacado. Uhum. Porque quando entra na máquina, nos interesses da máquina, a prefeitura só quer elogios. Uhum. E não é capaz de fazer uma autocrítica e de perceber que eles também erram. E quais são os erros? Eu sugeri ao secretário da Assistência Social uma auditoria técnica e administrativa desses convênios. Se fazer uma auditoria não só administrativa, mas também técnica. Para analisar, até porque é o dinheiro público que está sendo gasto. E uma coisa que você vê,
Ruth, a opinião pública, a população da cidade, não percebe nenhum impacto da ação do governo municipal na situação da população de rua. Não mesmo. Ninguém percebe. Percebe o Rapa, percebe a GCM batendo, percebe o Rapa arrancando as coisas do povo da rua. As coisas positivas não percebem. Por exemplo, uma ação muito positiva feita pela Secretaria Municipal da Saúde são os consultórios de rua. Essa é uma ação extremamente positiva. Eu já cansei o prefeito de visitar os consultórios de rua, ele nunca foi. Então, são coisas que a gente não entende. Ele até agora autorizou o aumento do número dos consultórios de rua. Isso é uma coisa boa. Também, outro dia, a última vez que eu estive com o prefeito, eu pedi a ele que as mulheres em situação de rua precisavam receber os absorventes higiênicos. Foi bem na ocasião que o Bolsonaro tinha vetado. E ele, na hora, determinou que os consultórios de rua garantissem os absorventes higiênicos. Então, tem coisas que a gente consegue que aconteçam, mas tem questões fundamentais na estrutura do acolhimento e do apoio a essas pessoas que não muda. O modelo continua sendo um modelo arcaico, mas nós temos que avançar, garantir a saúde da mulher, garantir a hormonioterapia para as mulheres trans, garantir o respeito à população LGBTQIA+, garantir a autonomia de todos os grupos, o apoio imediato a mulheres com crianças, conseguir na prefeitura, grande parte desses recursos poderiam ser utilizados na proteção social, que as pessoas encontrassem as suas próprias possibilidades de sobreviver. Para a gente não ouvir depois o que o presidente falou quando desabou Franco da Rocha, que foi falta de visão dos moradores ter ido morar no morro. Como se morar pendurado no barranco fosse opção, né? Agora, pois foi falta de visão. Padre Júlio, essas famílias inteiras, as crianças que já estão em idade escolar, como é que fica a situação delas? É um drama, porque muitos estão em ocupações que são ocupações de pessoas em situação de rua ou em alguns outros convênios. Essas pessoas mudam, e aí é um drama mudar a vaga, eu não gosto desse termo, mas mudar o lugar de atendimento da educação infantil ou da escola fundamental. Então, tudo isso tem que ser visto em conjunto. A saúde, a educação, a habitação, a assistência social não são campos estanques, eles são interrelacionados. São entrelaçados. E uma última pergunta. Na verdade, enquanto o senhor falava em centros de acolhida menores, eu me lembro da nossa briga de 20 anos atrás com a FEBEM, que também tinha grandes unidades, para que tivesse unidades menores. Surtiu efeito? Olha, surtiu o efeito de sair da imprensa, mas a violência continua a mesma. Porque elas são menores, mas não são tão menores assim. Hoje, a violência estrutural de uma sociedade que não é capaz, e de uma cultura que não é capaz de acolher as pessoas e, principalmente, de garantir vida para esses jovens. Você quer coisa mais sucateada do que a rede de educação, do que a rede estadual de educação? Extremamente sucateada. Então, nós precisamos garantir todas essas questões de uma maneira muito clara, porque tudo isso é proteção social. Acolhimento. E direito, né? Direito à saúde, é tudo direito fundamental. Saúde, moradia, educação, é tudo direito garantido pela nossa Constituição de 88, que não vem sendo cumprido. Olha, Padre Júlio, foi muito bom conversar com o senhor. Eu agradeço muito ao senhor, porque eu sei da sua correria, mas é importantíssimo que a gente vá cruzando nossas redes para permitir que as pessoas vão se apropriando
de informações que realmente interessam, né? E vão se posicionando também, cobrando vereadores, cobrando prefeito, porque a nossa cidade está muito triste você sair e aquele cenário central ele vem avançando para os bairros. Aqui próximo, eu estou na freguesia do Ó, um pouco mais à frente, chegando no Penteado, ali você tem pessoas ocupando, barracas ocupando as calçadas. E onde é que nós vamos parar? Né? Então, essa especulação imobiliária que nós temos, junto com esses salários miseráveis, com a precarização do trabalho, estão formatando esse cenário cada vez pior, né? A gente não consegue ver a saída. Eu agradeço muito. O senhor gostaria de pontuar mais alguma coisa? Não, que acho que você colocou essa última coisa que é importante, e eu disse isso outro dia ao prefeito. Quem governa São Paulo é a especulação imobiliária. Quem governa São Paulo é o mercado imobiliário. Enquanto nós tivermos na mão deles, a situação de descarte será cada vez maior. Assim como eles estão demolindo bairros inteiros para construir grandes empreendimentos de luxo, assim também eles estão demolindo a vida de muita gente na cidade. Uma outra coisa também que eu vi numa postagem do senhor é uma provocação com uma frase que eu não me lembro de quem foi, sobre o jejum e esse acolhimento ao outro. Eu coloquei de um dos padres, dos santos padres da igreja, Ah. que coloca: não adianta comer carne e um devorar o outro. Então repete aí, lema da Quaresma, do padre Não Julião adianta não Santos. comer carne e um devorar o outro. É isso aí. E uma última frase que eu gosto muito é do padre Antônio Vieira, que dizia: Deus mandou que nos amássemos, não que nos amassemos. Pois é, e é o que está Então não acontecendo. adianta estar amassando o irmão. Exatamente. Muito obrigada, padre Júlio. Até a próxima. Tchau, Até, se tchau. Deus quiser. Tchau.